chamada Caio Barbosa Lima, Cícero Pedro Lima, Edialma Cássia Zamora, Cláudia Barbosa, José Edmilson Pinheiro Azarias, José Nilson Lúcio da Silva, Railane Oliveira Lima e Rubens Barbosa Rodrigues. Dando oportunidade, primeiro quero convidar a secretária de Saúde, a senhora Maurício, para fazer parte aqui da mesa, nesse momento, e esperar a Liliane chegar para... Ata da terceira sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Jaramataia, aos 4 dias do mês de abril do ano de 2025, no prédio do Poder Legislativo Municipal desta cidade. Realizou-se a sessão com a presença do vereador Cícero Pedro Lima. Feita a chamada, respondeu o presente dos senhores e senhoras vereadores: Caio Barbosa Lima, Cícero Pedro Lima, Flávia Barbosa, Edialma Cássia Zamora, José Edmilson Pinheiro Azarias, José Nilson Lúcio da Silva, Railane Oliveira Lima, Rubens Barbosa e Rodrigo Lima. Contando com o número legal, o presidente abriu a sessão e autorizou a leitura da ata da sessão anterior, porta de votação, onde foi aprovada por unanimidade. A matéria do expediente foi referente ao projeto de número 7/2025, que dispõe sobre o reajuste dos salários dos servidores ocupantes do cargo de atendente de saúde e da outras providências. Projeto de número 8/2025, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal do município de Jaramataia, conforme especifica e da outras providências. Indicação de número 1/2025 de autoria do vereador Caio Barbosa, que solicita providência referente aos animais soltos na rua, e a indicação de número 1/2025 de autoria dos vereadores Edialma Alencar e Rubens Barbosa, que visa a elaboração de um plano de cargos e carreira para todos os servidores da Prefeitura de Jaramataia. O presidente facultou a palavra aos senhores vereadores. A vereadora Edialma Alencar respondeu sobre sua indicação, explanando que os profissionais de educação têm um plano de carreira, mas as demais profissões padecem desse quesito. E por essa questão, os salários de muitos profissionais encontram-se em defasagem, destacando como exemplo o atendente de saúde, que tem uma remuneração melhor do que o técnico e até mesmo o psicólogo. Pontuando com que, com o plano, os salários serão justos e terão um reajuste anual condizente com sua área. O vereador Caio Barbosa saudou a todos e solicitou em forma de requerimento que a Secretaria de Saúde tomasse as medidas com relação ao grande fluxo de animais caninos que encontram-se soltos na rua das ruas da cidade, transmitindo doenças, citando o caso de uma criança que contraiu a doença de calazar, alertando sobre os grandes riscos que essa doença pode acarretar. Não havendo mais oradores, o presidente colocou as indicações em votação, onde foram aprovadas pelos vereadores presentes, com exceção do vereador Railane Oliveira, que estava ausente no momento da votação. O presidente respondeu que os projetos estavam em discussão. O vereador Caio Barbosa questionou se os projetos seriam postos em votação e indagou se os mesmos passaram as condições, tendo em vista que chegaram no dia anterior e que os mesmos precisam seguir as diretrizes da casa. O presidente colocou os projetos em votação, onde foram aprovados pelos presentes, com exceção do vereador Railane Oliveira, que estava ausente no momento da votação. O presidente facultou a palavra aos senhores vereadores. O vereador Rubens Barbosa saudou a todos e escolheu que os processos precisam ser mandados com tempo, para que os vereadores possam examinar com cautela e possam validar os seus atos segundo o regimento da casa, pontuando que havia artigos do projeto que não foram analisados. O vereador Caio Barbosa respondeu que não é o caso de prejudicar ninguém, mas chegam projetos na casa que precisam ser analisados com responsabilidade antes da votação. O vereador José Nilson pediu para que houvesse uma explicação de conferência ao projeto número 8/2025. O presidente convidou o assessor jurídico para explanar sobre o projeto. O vereador Caio Barbosa deixou claro que há prazos para ser cumpridos e que os projetos precisam ser estudados com cautela para que os vereadores tomem conhecimento e saibam o que estão votando. O vereador José Edmilson saudou a todos e concluiu que está recebendo cobranças devido à ausência de visita dos agentes de saúde nas residências, ressaltando que tem agentes que passam mais de 3 meses sem fazer visitas e que há pessoas que estão perdendo de realizar exames porque o agente chega tarde para entregar o pedido para o presidente que solicite a presença da Secretaria de Saúde para esclarecer algumas dúvidas. O vereador Railane Oliveira saudou a todos e pontuou que os agentes de saúde têm que bater pouco
e que tem a obrigação de passar nas residências, mas não de fazer plantão na porta das pessoas. Isso ocorre porque a classe ganhou mais visibilidade com o aumento salarial. O vereador José Edmilson discorreu que havia sido agente e que se ia fazer uma visita ao novo morador na residência, o mesmo retornava em outro período, mas não deixava de fazer a visita. A vereadora Dilma Alencar discorreu que o trabalho dos agentes era brilhante, porém os que trabalharam, tendo em vista que na sua rua não tem agente de saúde e que a mesma já cobrou a secretária. Discorrendo que vem problema do SUS, que ela não toma conhecimento, mas que também tem o direito de fazer, reforçando o pedido para que a secretária venha explanar os programas que o município oferece. O presidente solicitou a presença da secretária de saúde e da equipe de Gerlândia para sanar algumas dúvidas e esclarecer algumas pautas. Não havendo mais oradores, o presidente encerrou a sessão e a redatora de atas lavou a presentificação do presidente, primeiro e segundo secretário. Nesse momento, eu coloco a sessão e, ao mesmo tempo, votação. Esse que vota que permaneça sentado. Ata aprovada por unanimidade. Nesse momento, eu peço para que a redatora de ata faça a leitura da matéria dos expedientes. Indicação legislativa do gabinete do vereador José Wilson Lúcio da Silva, de número 1/2025, propõe a construção de uma barragem comunitária na fazenda Monte Moriá, localizada no povoado Igrejinha, para atender as comunidades de Igrejinha, Fazenda Nova 1 e 2, Japão, Jangada, Altão e Acampamento, a qual será construída na divisa dos municípios de Jaramataia e Traipu, na Fazenda Monte Moriá, do proprietário Venceslau Maia Carneiro. Nesse momento, essa indicação do vereador Nilson, que está inserido, eu coloco em apreciação, discussão, requerimento. Quem quiser falar a respeito, se dispõe à discussão. Para o vereador, então, nesse momento, eu coloco em aprovação. O requerimento, aqueles que aprovaram, que permaneçam sentados, aqueles que não aprovaram, que tudo bem. Estão aprovados por unanimidade. E agora, no momento, o senhor Jardim, eu quero convidar a senhora Valdir, secretária de Saúde, para fazer uma explanação aqui a convite dos vereadores, a vereadora Ediel, a vereadora Edmilson, e elas se sintam à vontade da nossa secretária. Dentro do assunto que foi no ofício, ela está disposta a responder. E algum vereador que quiser fazer a pergunta também dentro do mesmo assunto, eu acho que ela vai fugir do assunto que está no requerimento, ela responde se quiser. Sinta à vontade. Quem vai fazer a pergunta primeiro? O vereador Edmilson ou o vereador Daniel? Espera, são dois, né? Não, ela vai explanar, porque assim, eu quero explanar os programas que a secretaria oferece para o município. Mas não tem problema do agente de saúde? Pode ficar voltando para mim também, que eu faço conhecer com ela pessoalmente. Sinta à vontade. Entendeu? Bom, gente, primeiro eu quero dar um bom dia a todos vocês, né? Agradecer esse convite, porque assim, é pela primeira vez que durante esse período de 4 anos e 3 meses que estou aqui no município, e a Câmara nos chamou para que a gente explanasse os serviços que são oferecidos. E muitas das vezes, quando vocês recebem algumas indagações de alguns usuários, fica precisado de responder, né? Apesar que a secretaria sempre está de portas abertas para receber todos vocês. Então, assim, quero muito agradecer a todos vocês em nome da equipe dos vereadores, quero agradecer em nome do nosso presidente da Câmara, o senhor Cícero Pedro, né? A questão dos agentes, vocês não deixaram no ofício
ofício detalhava realmente o que estava solicitando. Então, eu pedi que Genilson, como é o nosso coordenador de sistema do ESUS, o Genilson está aqui e vai explanar também para vocês, logo quando eu explanar os nossos serviços ofertados. Então, como foi dito aqui, foi a pedida da vereadora Elielma explanar, e ela também relatou os serviços ofertados na Secretaria do Município, eu vou explanar alguns serviços, mas algumas vezes que vocês tiverem, eu estou aqui para responder, e o que eu quiser responder, eu trago depois para vocês. Aqui são os serviços ofertados da Secretaria Municipal de Saúde de Jaramatá. Aí, a rede de atenção à saúde. Atenção primária. O que é a atenção primária? É a nossa atenção básica, né? A nossa unidade básica de saúde que funciona. Então, a nossa atenção básica, ela é composta de 3 equipes de estratégia da saúde, que são os 3 PSS que temos no município. Uma equipe multi. A nossa equipe multi, ela é composta por nossos fisioterapeutas, educador físico, nutricionista e psicólogos. Temos também a nossa TO e FONA, que estamos aguardando ela receber o convite de volta, que é muito difícil a gente encontrar esse profissional, né? Então, assim, muitos dos municípios de pequeno porte igual ao nosso, eu acho que só tinha nós, que até Giral, que é grande, então, a vista nossa é grande porte, né? Tem mais de 90% da nossa população lá, e a equipe estava tendo dificuldade de contratar o FON. Então, tem o polo da Academia de Saúde, que infelizmente está lá fechado, porque a nossa população, nossos usuários, não querem ir para lá. Então, nós estamos fazendo os exercícios físicos no clube municipal, mas isso é por conta da população que não quer ir para a academia. E 3 equipes de estratégia da saúde bucal, que também é dentro da unidade básica de saúde. Atenção primária, nós temos o PSF do centro, que é o da cidade de Josefa Barbosa, o São Pedro. O São Pedro é composto de posto de apoio, que é o Aldão, Fazenda Nova e Igrejinha. Esse posto de apoio é uma vez por semana que a equipe vai para lá. E temos o Campo Alegre, que o nosso posto de apoio lá é os Cacos. Infelizmente ainda continua fechado nesse ano, porque a gente não voltou a realizar ainda lá, porque precisa fazer alguns ajustes. A questão mais está sendo água. A estratégia da família, a quantidade de atendimentos mês. Atendimento médico, são 400 atendimentos mês realizados. Atendimento de enfermagem são 100, atendimentos de visitas domiciliares 16 e palestra na sala de espera são 8 ser realizados. Isso são tudo que o Ministério da Saúde ele exige, mas infelizmente o nosso Josefa Barbosa, eu creio que ele dobra, né? Esse serviço, você que acompanha os nossos atendimentos, né? Isso é um atendimento no horário diurno, o noturno não se diz a quantidade, mas essa é o particular do Ministério da Saúde, onde a gente consegue, no Josefa, ultrapassar essa quantidade, mas por conta também da quantidade de população que era bem maior. A equipe multi, temos o psicólogo, que são 2, fisioterapeutas são 3, nutricionista temos 1, educador físico temos 1, e o FON. Ficou faltando aí a menina no local do TO, mas temos o TO também, que esse mês já está fazendo o retorno dele. O polo da academia, a educadora física. A estratégia de saúde bucal, a quantidade de atendimentos do mês. Atendimentos preconizados pelo Ministério da Saúde são 240, atendimentos domiciliares 16, palestra na sala de espera são 8 e escovação supervisionada são 100. O que é essa escovação supervisionada? É onde os dentistas e seus auxiliares vão até as escolas e vai fazer essa escovação supervisionada nas crianças, mas também no domicílio de pacientes acamados. Então, essa escovação, eles vão ensinar como fazer a higienização adequada nos dentes das crianças e também nos idosos, que a maioria de acamados são idosos, né? São poucos jovens que são acamados no nosso município. Essa é a atenção especializada, que são as nossas especialidades que nós temos dentro do nosso município.
né? As que temos fora, a gente não tem essa quantidade mês. É o que a gente consegue, aventurando pedidos colegas. Então, a especialidade, a atenção especializada que temos no nosso município são: cardiologista atende 20 pacientes mês, dermatologistas atende 20, inclusive ele hoje está atendendo, ginecologista 34, pediatra 20, psiquiatra 55, nutricionista 40. Exames de patologia clínica, que são esses exames de laboratório. Nós chegamos a atender mais de 150 pacientes mês. Temos 2 postos de coleta aqui no município, mas o que o município tem credenciado aqui é o SAMA, e temos um LAC que vem para cá, que está sendo uma parceria. Existe o PPI, que é o nosso recurso que fica alocado em outros municípios. Como aqui em Jaramatá, nós temos recurso centrado em Maceió, Arapiraca, Batalha. Então, assim, essa PPI do exame laboratório, que é o LAC que vem para cá, ela está centralizada em Arapiraca, que são um valor de 2.500 mês. O que foi que aconteceu aqui no município no início de gestão? Nós tínhamos o LAC realizando, o SAMA realizando aqui no município, e estava marcando para Arapiraca, a população não estava querendo ir. Então, o que foi que a Secretaria de Saúde fez? Marcou uma reunião com alguns laboratórios em Arapiraca, e o laboratório que concordou em uma vez mês fazer a coleta de toda essa marcação de agente foi o LAC. Então, assim, uma vez por mês, o LAC está aqui no município realizando a quantidade de coleta de exames. Geralmente de acordo com a quantidade, porque exame laboratório não é por quantidade, é por valor. Então, se eu tenho 2.500 lá do LAC, aqui nós temos 6.800 a trabalhar mês. Então, vai de acordo com a quantidade de exames que o médico solicita. Geralmente, entre 50 a 60 pacientes que o LAC realiza exames. E tem os nossos do SAMA também, que realiza toda semana a coleta. Ultrassonografia são 80 procedimentos mês. Esses 80 procedimentos mês está envolvendo também o abdômen total, que o médico ele conta como 12 procedimentos. O eletrocardiograma são 50 eletros realizados. E pequenas cirurgias, que é o que o doutor Fabiano realiza, são 20. O que eu queria fazer um apelo a vocês aqui na Câmara, se chegar pacientes para vocês pedirem esse pequeno procedimento. A quantidade da fila de espera da gente aqui está grande, porque infelizmente a população, assim, o doutor Fabiano ganhou um crédito com eles e eles só querem realizar. Mas Batalha, nós temos recurso locado lá e tem pequenos procedimentos sobrando lá nosso. Então, assim, que conscientiza a população em procurar a nossa coordenadora de atenção básica lá na secretaria para marcar para a Batalha, para que a gente diminua essa fila de espera aqui. Que muitas vezes a população não quer entender quando passa 2, 3 meses aguardando um pequeno procedimento eletivo, se não fizer também para correr risco. A não ser aquele paciente que tem um suspeito de UCA de pele, né? Mas os demais já podem aguardar um pouquinho. Aqui que eu estou explanando para vocês são a quantidade dos atendimentos que a gente separa por PSF. Né? Então, aqui, o PSF Josefa Barbosa, que é o PSF 1, ela atende o psiquiatra da gente, ele se formou em neurologia, e a gente sabe a dificuldade de conseguir um profissional. Então, eu consegui com ele que ele me cedesse, fizesse uma troca comigo. Em 15 consultas de psiquiatria, em vez de eu atender 45 de psiquiatria, ele ia atender 30 psiquiatras e 15 neuro, para que melhore a situação da gente aqui do município, para não ter que encaminhar nosso paciente para Maceió. E ele assim concordou. Criança a partir de 5 anos, ele atende, e adulto, né? Então, assim, no nosso PSF Josefa Barbosa, são disponibilizadas 12 consultas de psiquiatra mês e 6 consultas de neuro. Otorrino são 10 consultas mês, cardiologistas são 7, eletrocardiograma são 15, e ultrassom, abdômen total são 18, e 30 das demais dos demais procedimentos de ultrassons. PSF 2, PSF 2, são 7 consultas de psiquiatra, 3 de neuro, 7 consultas de otorrino, 4 de cardiologia, 5 eletrocardiograma, 8 abdômen total e 12 das demais. PSF 3
7 psiquiatra, 3 neuro, 7 otorrino, 4 cardiologista, 5 eletrocardiograma e a ultrassonografia abdominal são 8 e 12 das demais. Existe a reserva técnica, porque se não fizer isso, a gente não vai conseguir marcar nossas urgências, alguns pedidos dos senhores e até mesmo do nosso gestor maior. Então, existe a reserva técnica lá na Secretaria de Saúde, que essa reserva técnica é agendada sobre autorização minha enquanto secretária. Então, a reserva técnica de psiquiatra, ela fica 4 vagas para a Secretaria de Saúde, 3 para neuro. Otorrino a gente não fica sem nenhuma, porque eu já deixo sob responsabilidade do gerente da unidade. Como o doutor Fabiano é um profissional assim, parceiro, chegou a urgência, a gente conversa com ele, ele atende. Então, eu não fiquei com nada de reserva técnica, porque a gente tem esse acesso ao profissional e consegue. Cardiologia são 5 vagas na sede da Secretaria de Saúde, eletro 5, abdômen total e ultrassom são 6 e 6 já demais. Pediatra, PSF1 são 7, ginecologista 10, dermato 7, nutricionista 18, e exames de patologia clínica fica 2.000 locado para o PSF da cidade. PSF2, pediatra são 4, ginecologista 6, dermato 4, nutricionista 12 e patologia clínica R$ 1.500. PSF3 são 4, pediatra, 6 ginecologista, 4 dermatologista, 12 nutricionista e 1.500 de patologia clínica. Reserva técnica, pediatra fica com 5 na secretaria, ginecologista, pela profissional também ser parceira e atender algumas urgências da gente, eu deixei o 1 para a secretaria, são 2, dermatologista são 5, nutricionista 6 e patologia R$ 1.800. O centro de reabilitação, ele é composto pelo fonoaudiólogo, fisioterapeuta e psicólogo. Além dessas parcerias que nós temos, que a maioria ela é paga por recurso próprio, nós temos também o consórcio Conisul, que eu creio que todos os senhores já conhecem, não sabem como funciona, mas já conhecem o serviço. O Conisul em 2022, o prefeito junto comigo estivemos lá, no prédio do Conisul, no consórcio, e fizemos uma parceria com ele. Então, o Conisul, ele é mais para compra de medicação, onde a gente consegue comprar a medicação, como ele atende 47 municípios do estado de Alagoas, num valor bem mais acessível. Então, assim, nós compramos medicamentos e correlatos, que são materiais curativos, pelo Conisul num valor bem mais acessível, né? E também consultas, exames de alta complexidade e até mesmo alguns procedimentos cirúrgicos que já foi feito através do Conisul aqui no município, onde existia muita demanda aqui de ajuda de custo e se pagava e corria risco. Então, o consórcio é onde tem a segurança, enquanto da gestão, de se pagar uma consulta de especialidade que a gente não tem no município, de pagar exames de alta complexidade, como cintilografia, óssea de miocárdio, que nossos pacientes aqui, graças a Deus, até a cardiologista fica besta, por como a gente consegue tão rápido. Mas graças a essa parceria com o consórcio, né? Então, a gente paga essa cintilografia óssea, cintilografia de miocárdio, algumas ressonâncias de urgência, que infelizmente, pelos SUS nós só temos 2 meses, porque eu fiz uma troca em tomografia que só tinha uma. Então, temos 2 ressonâncias pelo CISEC, que é o SUS. Então, o município não tinha, a nossa população muitas vezes ia morrer, né? E assim, essas ressonâncias que a gente tinha mês, ela não era com contraste. Então, o consórcio, ela tem as ressonâncias com contraste, mas infelizmente, todo esse conhecimento do Conisul, por falta de dinheiro, de recursos no município, a gente também somos limitados. Então, a gente tem um valor mês a se gastar. Quando ultrapassa esse valor, só posso marcar realmente por autorização da gestão, porque todo final de mês eu sempre com o gestor presto conta do que é feito no Conisul. Então, se tem a ressonância, se tem consultas, e hoje mesmo nós estamos com 2 pacientes vasculares com cirurgia marcada no Conisul. Era um procedimento que o município ia pagar mais de 8 mil, no Conisul a gente consegue
pagamento suplementar do valor. Então, assim, além do risco ser mínimo, porque existe o consórcio que ele é legalizado, não precisa o município estar prestando conta como se faz com a ajuda de custo, nós temos a facilidade, né? É só chegar para o gestor que nos autorizou, a gente entra no sistema e faz a marcação. Nós também temos nossos parceiros, né? Graças a Deus temos o nosso governador vizinho. Então, temos portas abertas de parceria lá em alguns hospitais, né? O Senar, eu vou iniciar nossa parceria com o Senar, como funciona, né? O Senar, ele eu creio que 100% é trabalhador rural, né? Todo mundo tem um pedacinho de terra, quem não tem, mas trabalha para quem tem. Aí o Senar é uma parceria, e para poder se firmar essa parceria, o gestor, o prefeito, tem que ir junto com o secretário, procurar o coordenador do programa para a gente firmar essa parceria. Então, esse ano é o 3º ano que estamos trabalhando nessa parceria com o Senar. Temos o nosso vereador, que é agente de saúde, né? Os exames que dá alterado, vem o médico urologista do Senar, como também ele traz os seus residentes para atender, geralmente vem 5, 6 aqui e enche a casa de profissional. E também é feito a saúde do homem e a saúde da mulher. A saúde da mulher são mamografias, como o senhor já veio aqui, que já teve um carro aqui da mamografia no município. É o Senar que traz para a gente. E com essa parceria do Senar também eu consegui trazer, através do ConeSul, o carro da mamografia também. Aí a gente vai realizar 80 mamografias e realizar 100 citologias. Além disso tudo, ele ainda chama a atenção do usuário, porque o paciente que ele faz os procedimentos, exame de PSA e passa pelo médico, independente do exame de PSA, ele ganha um kit. Esse kit vem uma necessaire, uma sacolinha que eles colocam nas costas, e também ele acompanha necessaire, higiene pessoal, espelho, pente, escova. Então, assim, chama a atenção do usuário vir fazer, além de ter um diagnóstico em tempo hábil, através do Senar, ele ainda sai com brinde, chama a atenção, né? Então, assim, no município são 3 dias de festa com essa vinda do Senar. Inclusive, convido os senhores para conhecer o serviço, que dia 10 e dia 11 vamos estar com o Senar aqui no município, dia 10 com a saúde da mulher e dia 11 com a finalização da saúde do homem, que é a entrega dos exames de PSA e realizar os exames de toque. Temos a parceria do Hospital da Mulher, onde são realizados consultas de especialidades e cirurgias, como também tomografia. Aqui no município, muitas vezes a gente chega a comentar entre colegas da Secretaria de Saúde como é assustador a quantidade de pedidos de tomografia no município. Esse mês eu também postou na mulher 27 pedidos de tomografia. Se não fosse essa parceria, o município não tinha, porque nenhuma tomografia tem mais no município que eles fizeram, porque eu toquei na ressonância. Então, assim, a nossa sorte são essas parcerias que nós temos, né? Estou aguardando só agendamento, daqui a pouco eu volto das meninas. Pacientes de consultas especializadas. Temos pacientes aqui com endometriose que não é cirúrgico, é tratamento, que são os pacientes que são acompanhados pelo Hospital da Mulher. Tem pacientes diabéticos aqui que precisam de cirurgia, mas os profissionais médicos não pegam um paciente desse e fazem a cirurgia, se antes fazer o acompanhamento desse paciente. Então, esse paciente sai do Hospital da Mulher com consulta de endocrinologista, com consulta de psicólogo que ele quer que seja acompanhado lá, com exames que são realizados lá para poder fazer o procedimento. Então, isso para o município, a gente só tem que agradecer o Estado, né? Então, a parceria município com o Estado. E também temos o Hospital do Coração, onde são marcados consultas de cardiologia, exames de cardiologia, porque tem muitas consultas de cardiologia que a médica tem daqui, mas precisa de um especialista maior encaminhado ao Hospital do Coração. Tanto eu consigo marcar com a parceria, que a gente tem uma pessoa lá no Hospital do Coração para marcar esse procedimento, que a gente
Edelma já conhece ela, como também a própria médica que atende aqui com a gente, que é a doutora Andréa, ela trabalha no Hospital do Coração. Então, a própria doutora Andréa, ela também faz essas marcações para a gente. Aí se vem cateterismo, tomografias e ressonâncias. Tomografias, todas as tomografias com contraste da gente para o Hospital da Mulher. Então, quanto custa uma tomografia ou uma ressonância com contraste? Ou Hospital do Coração, desculpa. Então, quanto não custa uma tomografia com contraste e uma ressonância com contraste? Mas consegui comprar também. Valeu, isso. 1.350, valeu. Pronto. Mas pode procurar se o paciente quiser esperar a gente marca, viu? Não, isso, eu sei foi para isso. você. Porque eu estou na frente. Aí eu. Né? Então é bom que o senhor já sabe quanto custa um exame desse. Então, assim, quanto o Estado nos ajuda? O município tem recurso para isso, não tem que eu vou mostrar para você já, nosso recurso. Aí vem a parceria do Metropolitano, são consultas especializadas e cirurgias. Voltando aqui da parceria do Metropolitano, fazer uma coisa que eu esqueci de pedir para a minha assessora técnica colocar. Nós também temos a parceria no Hospital da Criança, que o diretor médico é nosso profissional aqui, que é o Dr. Ronei, que é de Papai. Então, todas as consultas de especialidade e alguns procedimentos cirúrgicos que ele não consegue ir lá, ele consegue marcar com os colegas em outros hospitais. Então, ele já tem os pacientes aqui que já fez cirurgias no vereiro que o Dr. Ronei levou através dessa parceria que nós temos também. Então, assim, muita consulta de neurologia, que a gente sabe que neurologia pediátrica particular se passa de 5 a 6 meses para conseguir. A gente não consegue, nem particular. E conseguimos lá no Hospital da Criança, com o dermatologista, com o alergista, que tem crianças que já faz tratamento há um bom tempo lá, e entre outros. Então, assim, toda essa parceria ajuda muito o município. Aí, o ano passado, nós conseguimos habilitar a odontologia especializada, que é um programa que se chama SESI. É um programa do governo federal, que já foi habilitado no município onde nós temos a ortopediatria, odontia, que é o dentista que faz canal, que inclusive eu fiz com ela aqui no município, e o bucomaxilo, que está toda terça-feira aqui no município pela manhã, para fazer esses procedimentos mais complicados. Né? A odontopediatria é Maria, que já está conosco aqui há mais de 4 anos. Ela é especializada na área, então ela é nossa coordenadora e faz a parte da odontopediatria. E a odontia é a Anissa, que já está conosco há mais de 6 meses aqui no município e já conseguiu ajudar muita gente aqui, porque a gente sabe que um canal ele é caro, né? Ele é caro, então nós temos esse serviço aqui no município. Mas a gente precisa melhorar um pouquinho só da cultura da nossa população. Tem fila, tem que aguardar um pouquinho. Quando se está com o dente doendo, aí já se faz a medicação, se faz o acesso ao paciente para ir ali aliviando, mas infelizmente o nosso paciente tem que esperar, não é porque o SUS não presta, é porque a quantidade de atendimentos de fila de espera que o SUS já sabe que é bem maior, a gente não vai ter dinheiro para pagar, vamos ter que aguardar. Né? Então, assim, muitas vezes a gente não tinha um serviço, ninguém reclamava, ninguém falava nada. Hoje tem um serviço e tem reclamação porque eu estou esperando há um mês. Eu vou dar um exemplo para você já da minha casa, da minha mãe. A minha mãe, ela precisa fazer um procedimento de infiltração no ombro, fui marcar uma consulta com a ortopedista particular, só que vai para junho. Né? Mas na amizade eu consegui levar ela ontem, particular, mas consegui. Então, assim, muitas vezes o nosso paciente é o SUS e não entende. Tem os profissionais no município que tem, e eu creio que muitos de vocês também têm, Unimed que não consegue para ontem uma ressonância. Uma ressonância para você conseguir pela Unimed é Deus nos acuda. Né? Eu acho que o prazo máximo da gente está aqui estourando, como se a gente não vê a urgência, uma ressonância no máximo 3 meses a gente está fazendo. Coisa que a gente vai para o nosso município dizer nem faz. Vamos falar do sucesso do nosso município, que é o nosso horário estendido. Né? Então, tem os nossos horários estendidos, que chamamos de pronto atendimento
mas ele é a nossa unidade básica de saúde funcionando no nosso horário estendido. De segunda a sexta, das 19 às 21 horas, e finais de semana, das 8 às 20 horas. Esse horário estendido tem dia que está até tranquilo. Tem 26, 27 pacientes, mas tem dia que vai para 50. Eu acho até que filmando com o nosso profissional. Mas isso fez com que ajudou muito o nosso fluxo para a nossa referência, que era a batalha, né? E até mesmo a economia de combustível, como é que se chama? De conserto de manutenção de transporte, né? Porque era demais. Eu acho que os motoristas daqui, os contratos nem viviam. Era só correndo com o paciente para a batalha. Então, esse horário fez com que diminuísse muito essa quantidade essa despesa com combustível, como também a manutenção de transporte. Bom, gente, o que eu tinha para explanar é isso hoje. Se vocês tiverem alguma outra coisa, vocês vão anotando que na próxima, prometo a vocês que estou aqui, tenho o maior prazer de estar aqui para vocês para explanar. Mas eu quero. Essa daqui é a nossa equipe da secretaria, né? Secretária Cláudia Gomes, coordenadora da atenção básica é a Isabelle, coordenadora de saúde bucal é a Maria das Graças, coordenadora de vigilância em saúde, epidemiologia e imunização é a Marina L, coordenadora de vigilância sanitária é a Daiane, coordenador de endemias Paulo Elvis, coordenador de assistência farmacêutica é o Rogério, coordenador de controle da avaliação, Juliana Lemos, coordenador do ESUS, Gilson Ferreira, coordenador da equipe MUD PSA, é Crislaine Lene, e serviço social, todos vocês conhecem, né? É o nosso famoso Carlinhos. Bom, gente, de tantos serviços que nós temos no município, eu vou explanar para vocês, né? Vou pedir para a gente colocar aqui o mais atualizado, que é o mês de março. São os nossos recursos que nós recebemos por mês, que são mínimos. E esse aqui é o site do governo federal, onde ele é aberto para todos os senhores terem acesso. É só entrar no Google e no fundo a fundo. Todo ele é aberto para toda a população. Então, assim, está disponível para todos vocês, né? Aí, esse recurso aqui de cima é o recurso que entrou da Academia de Saúde, então ele não conta para a gente, porque é a Academia de Saúde que vai ser construída lá em Campo Alegre. Entrou 196 mil para essa construção. Mas, assim, diante de tudo, sabe quanto nós recebemos de assistência farmacêutica mês para o município? Recebemos R$ 3.240,25, gastando mais de 100 mil por mês de medicação e correlatos. Então, daí você já tem o quanto o município não tem que entrar com recurso próprio. Da atenção especializada, que é o MAC, que são, com isso que eu mostrei para vocês, aqueles que a gente paga por fora, porque mês chega a pagar mais de R$ 24 mil. Ela sabe que é o marido dela que efetuou o pagamento. Né? Consulta médicos profissionais que nós pagamos aqui dentro do município, essas especialidades que mostrei a vocês. Laboratório, ultrassonografia, tudo isso que nós achamos por mês, que eu creio que chega a mais de 150 mil por mês, nós recebemos aqui, ó, R$ 6.276,72. Isso é o nosso recurso que está para todo mundo ver quanto a gente recebe. A saúde bucal, para atenção especializada, que foi aquela que eu mostrei a vocês, para compra de insumos e para pagamento de folha, nós recebemos R$ 27.578, e isso contando com o incentivo que o Ministério da Saúde manda para eles, que vocês aprovaram aqui o ano passado, uma lei que se pagamos incentivo à equipe de saúde bucal, diante também dos indicadores que ele alcançar, né? Aqui é o recurso dos agentes comunitários de saúde, são 36.432. Né? Esse repasse, não teve qual é o repasse, que gestão SUS.
Aí, esse recurso é para a vigilância, é um apoio que o Ministério da Saúde manda para a gente, para a vigilância, que não dá para pagar nem o profissional. Nós temos na vigilância, que temos 3, não dá para pagar, que é R$ 1.728,10. E assim, o que chama muita atenção na gente é o recurso do agente de endemias. Nós temos 6 agentes de saúde de endemias, onde pagamos aí 3 mil hoje, pelo PIB nacional, 3.036, mais 15% de insalubridade, onde recebemos recurso para 3. Então, mais 3 profissionais de agente de endemias é pago com recurso próprio também, porque o que foi que o Ministério da Saúde fez? Isso é uma discussão nacional, não é uma discussão de Jaramacá e de Alagoas. A endemias, ela não é composta pelo agente de dengue, ela é composta pelo... É um programa que tem agente de endemias, que é a dengue e Xali, né? É Chagas, é leishmaniose, é calazar. Então, assim, estreptomose são 5 programas, mas aqui no município a gente não trabalhamos, senão não é um município endêmico para estreptomose. Então, são 4 endemias que nós trabalhamos dentro do município, onde o governo federal ele só enxerga ali para ele o agente de dengue, porque ele faz pela quantidade de imóveis que o município tem. O agente de dengue, ele se trabalha de 700 a 1.000 imóveis. Nós temos hoje 2.701 imóveis. Então, assim, o Ministério da Saúde ele só enxerga isso. Ele esqueceu que existem as outras endemias, mas que o município tem que trabalhar ela. Que é aquela antiga FUNASA que existia, que ela foi desmembrada e jogada toda a bomba para os municípios. Então, assim, hoje, os 5 mil e alguns municípios do Brasil sofrem isso, porque não vem recurso para que esses profissionais recebam. Então, gente, é isso que eu tenho que apresentar para vocês. Também, na nossa especialidade, também não foi colocada ortopedia, que são 20 consultas mês também, oftalmo e endoscopia que a gente faz, só que oftalmo e endoscopia a gente não tem, infelizmente não tem condições de realizar todo mês. Então é mês sim, mês não, mas oftalmo quando vem é atendido mais de 60 pacientes. E endoscopia é atendido mais de 20, entre 20 a 25. O que acontece? Eu creio que por ter o serviço no município, a demanda fica maior quando se tem o serviço. Então, hoje em endoscopia, nós temos uma fila de espera, de mais de 80 pacientes na fila de espera, pedir para que o nosso serviço social fizesse uma triagem do que fosse urgência, porque existe muito pedido. E o médico coloca, a gente pediu ali com o médico, quando é pedido do paciente, ele coloca uma sigla, alguma coisa, para que a gente possa, nessa sigla, a gente diferenciar e marcar a urgência na frente, que é o nosso paciente que realmente precisa do serviço. Né? Com esse serviço de endoscopia aqui no município, a gente já conseguiu diagnosticar durante esse período 3 pacientes de CA. E uma delas está sendo tratada, graças a Deus está muito bem. Mas infelizmente teve alguns que já chegou a óbito. Mas a gente vê a importância de você ter o serviço dentro do município. Porque muitas vezes não tem endoscopia, a gente tem uma mês pelo CISEC, pelo SUS Parapiraca, que é o nosso particular. O que é que acontece que os senhores muitas vezes não conhecem? A nossa tabela SUS está congelada desde 2009. Sabe quanto o SUS paga na endoscopia? R$48. Sabe quanto o SUS paga na consulta especializada? E qual é o profissional médico que eu trabalhei, estudei, passei 4 anos na residência, após as 6 anos de formação, eu vou ganhar R$10 na consulta de especialidade. Nem o médico vai querer vir. Então, infelizmente, hoje nós pagamos o cardiologista, todo esse médico de especialidade da gente, nós pagamos R$200 a consulta dele. E eu acho que muitas vezes ainda acho pouco, porque eles se jogam muitas vezes de Maceió, como nós temos o pediatra, e o cardiologista traz para cá. Eu só tenho vaga no domingo, só posso ir no sábado. Então, eu venho no sábado porque eu preciso do serviço. Né? Então, assim, infelizmente, é muito desumano. Entrou gestor federal, saiu gestor federal, mas infelizmente ele nunca trabalhou essa tabela SUS. Então, se eu tenho 48, eu acho que eu tenho lá uma alocada em Arapiraca R$200 para endoscopia. A Arapiraca não vai conseguir fazer para mim quanto endoscopia, porque ela paga 300 quando tem o credenciamento, tem o valor limitado. Ela paga 300, como é que ela vai dar de graça 252 reais para o município? Não tem condições. Então, isso tudo o município senta, faz a PPI
e se tem a negociação. É melhor ter lucro do mundo, infelizmente, né? Então, isso é a nossa realidade. Mas, graças a Deus, vocês têm um gestor aqui no município que ele olha muito, ele é muito humano, então olha muito para a saúde, por ser um profissional da saúde. A primeira-dama é uma profissional da saúde, então ele visa muito a população, a saúde de Jaranapaz. Então, eu vou passar para a gente, porque assim, como não ficou amarrado realmente o que vocês me pediram dos agentes comunitários de saúde, eu utilizo como coordenador do SUS e acompanho os agentes de saúde. Eu vou pedir para que ele mostre como funciona o trabalho do agente comunitário de saúde para vocês. E o que vocês precisarem, tiver alguma indagação com algum agente, sempre comigo lá na secretaria, da Departamento, a gente vê o que está acontecendo. E para não ficar assim chato para os senhores, a gente ter que expor nomes aqui, né, porque a gente sempre passa a situação. E eu chamo o agente e garanto a vocês que logo depois eu dou a resposta para vocês. E peço desculpa por me alongar bastante, mas tem que mostrar para vocês que nós temos no município. Só um minuto. Eu vou procurar depois da senhora para conversar melhor. Entendeu? E de antemão, eu acho assim, para todos os presentes aqui, a senhora poderia nos passar, não essa relação, mas os médicos que têm, quantas consultas, onde a gente pode marcar, pode chamar por marca, porque na realidade a gente vê que tem bastante serviço lá para a população, né? Porém, a gente está pagando muita coisa assim. Cirurgias, quase, vamos supor, todo mês tem 2 cirurgias que a gente tem que procurar. Às vezes a gente até paga. Como eu já paguei uma cirurgia de vesícula, R$6.000. Eu paguei, por quê? Tentou, de todas as formas, não consegui. O que é que acontece, Guilherme? As cirurgias eletivas, nós tínhamos no ano passado, o governo federal tinha um programa Saúde Mais, onde se tinha alocado para a gente, inclusive tem a Elielna, Flávia, eu acho que tem mais, Caio, alguns de vocês procuraram a secretaria, a gente conseguiu, onde se fazia uma regulação para a Piraca com solicitação médica, exames de todos os pacientes, e os exames dos pacientes e documentação. E esse recurso era alocado em Arapiraca, e se a gente marcava cirurgia assim, fácil acesso. Teve um paciente que chegou a fazer uma cirurgia por vídeo, foi isso, Flávio? Tudo nesse programa. O nome do programa mudou, parou tudo. Chegou janeiro, parou tudo, e a gente está em discussão junto com o CONASEMS, com o COSEMS, como é que se vai resolver, por quê? O Estado quer deixar esse recurso todo para a oncologia. A gente sabe a necessidade da oncologia, mas a gente sabe da necessidade das demais patologias também. Essas consultas e exames, eu mostrei para vocês aí no início da explanação, que exames e consultas que nós temos centralizado aqui dentro do município, o paciente sai da sala do médico de atenção básica, vai deixar diretamente com o seu diretor. A cada dia 20 do mês, o diretor senta com a nossa marcação e ele vai marcar a cota dele. Um exemplo, PSF Cidade, ele tem 7 vagas para cardiologia. Ele está com a fila de espera de 14. Então, ele vai marcar as 7 vagas que ele tem ali e vai ficar mais 7 para o próximo mês. Então, vai de acordo com a demanda e com a data de entrega, com a data que é solicitado o exame. Os exames que não tem, que não é lotado dentro do município, como ressonância, tomografia, consulta de urologia, consulta vascular, o paciente vai procurar a Secretaria de Saúde e a Secretaria, o carro fica com os exames, porque esses exames de alta complexidade precisam da autorização do nosso médico autorizador, e quando após autorizado, vai ficar comigo. Quando chega dia 25 ou 26 de cada mês, pego esse espaço na planilha, mando para o Hospital da Mulher ou Hospital do Coração para fazer nossas marcações. Ressonância hoje não temos como marcar tudo. Por quê? O Hospital do Coração é mais de 4 para mim por mês. Já está bom, mas eu não tinha nenhuma lá. Né? Então hoje eu pego 10, o prefeito me autorizou a marcar 10. Além dessas 4, o prefeito me autorizou a marcar 10 pelo Cone Sul. Então, essa gesta do Cone Sul, o que é que eu faço? Eu trio ela. O que é a triagem? É quando o médico coloca, é urgente. Então, essa, se o paciente me entregou hoje, ele vai para frente porque é urgência.
Paciente oncológico, esse não espera, né? Quem sabe a gente, quando a gente está com a doença ali, nos matando. E os que não tiver, eu estou com 5 prioridades, então sobrou 5 vagas. Então eu vou pegar pela data. O paciente solicitou, estou com a solicitação do mês 3, do mês 1. E tenho solicitação do mês 3. Então eu vou pegar do mês 1, que está na frente, e vou marcar e as outras aplicando. Mas uma coisa eu digo a vocês, podem me procurar que eu estou mostrar. Hoje eu tenho na fila de espera de ressonância, estou com 6 ou 7. Então, assim, é coisa que não passa 2, 3 meses. A não ser que seja um procedimento com contraste, que muitas vezes a gente entra no condição e não tem procedimento, aí não tem como marcar. Mas, assim, lá na Secretaria de Educação aparece, e até para que a gente tire a dúvida de vocês mesmo, né? Porque muitas vezes, pronto, eu marquei uma cirurgia de vesícula. O médico sempre disse, eu estava comentando com o Fábio aqui. Eu sempre tenho uma fala de uma profissional médica que chegou para mim, às vezes, para me dar um baixa. Doutora, me resolva para mim que a urgência. Ela diz, urgente, o paciente tem que estar internado. Então, assim, cirurgias de hérnia, vesícula. Quando se tem urgência, o médico realmente, o profissional médico coloca. Quando se tem, é eletiva. Essas cirurgias, hérnia, nós temos em batalha. Só que tem uma hérnia de grande corte que ela precisa de tela. Então, essa de tela batalha por não ter o UTI, não faz. Aí vem para o município. Essa cirurgia a gente consegue no Metropolitano e no Hospital da Mulher. Eu levo o pedido para mim, eu faço a marcação. É bom que o paciente já tenha todos os exames, porque chegar lá vai facilitar. E o que acontece? O paciente muitas vezes diz, eu deixo, mas demora. Quando o médico chega lá, o médico de cirurgião geral, ele vai atender o paciente, mas ele precisa o anestesista. Ele não quer que o paciente faça a avaliação do anestesista fora. É marcado lá no município, ou lá no hospital. Aí o paciente volta para mim com aquele pedido, manda para o Hospital da Mulher, feita a marcação. Quando o paciente está com tudo pronto, e pega a IH, deixa na recepção do Hospital da Mulher, chega para mim, olha, está com tudo pronto, só falta cirurgia. Praticamente toda segunda e quarta eu estou em Maceió. Eu anoto o nome dos pacientes tudinho e chego lá no Hospital da Mulher perto da menina de socorre com isso, a gente vai conseguir, um mês, com 2, porque são coisas que dá para aguardar um pouco, a não ser que a gente sabe que vesícula é complicado, né? É complicado mesmo, né? A demanda é muita e tem 102 municípios, mas eu digo uma coisa a vocês, desses 102 municípios que tem o privilégio, eu acho que chega a 10. O privilégio que nós temos, o acesso que nós temos a esses hospitais. Outra coisa que eu esqueci de passar para vocês também é a questão do Senar. O Senar, ano passado, ele atendeu 22 municípios. Esse ano, por questão financeira, a coordenadora me passou que só está atendendo, só ia atender 15 municípios. Quando a coordenação teve uma reunião com a equipe do Senar, quando era 15, ela disse, eu liguei logo para Jaramataia, porque é o município, quando a gente chega lá, está com tudo organizado, a quantidade de pacientes organizados, os agentes ali, organizando tudo, porque assim, é o elogio que a gente tem, né? Por conta de 1 ou 2, não vamos generalizar todos os profissionais da gente. Então, assim, o Senar, que é a Andréa, coordenadora do Senar, ela parabeniza muito a equipe da gente, porque na dia 11 do mês passado foi a coleta do PSA, e vem a equipe do Senar acompanhar. Quando chegou, estava lá, os homens. O homem também é mais comportado, né, minha gente? Assim, tem que elogiar vocês, infelizmente nós mulheres, mas estavam os homens ali, tudo sentadinho, tudo aguardando, usando com ficha, entregou tudo, organizando. 6h30 da manhã eu estava aqui. Já estava a equipe tudo completo, tudo organizado. Então, assim, a gente tem que parabenizar os agentes por esse serviço, porque se não fosse eles também, a gente não conseguiria esse acesso, essa quantidade de pessoas a ser atendidas no município. Algo mais? Até porque também eu já consegui algumas coisas aí na Secretaria, muito bem escrevido. Vocês estão até de parabéns. Porque saúde no Brasil mesmo, a gente vê que é presidente. Eu estou fazendo o possível. É por isso que, mas assim, não sabia de tudo isso. Né? Por isso que às vezes a gente até, como não sabe, leva para fora. A gente já não leva para fora. O que acontece O eleitor, ele não quer esperar, ele decidir. Exatamente. E uma coisa que eu digo a você, mas às eu vezes sempre não digo. ele nem sabe.
aí a gente não sabe quem é consciência. Porque eu não sei, aí vai conscientizando. O que eu peço a vocês é que conscientizem, porque eu não acho justo o município ter todos esses serviços. Não sobra. Eu não vou dizer que você chega para sobrar serviço, não sobra não. Porque o que foi que a gente fez os critérios? Hoje o mais procurado aqui dentro do município se chama cardiologia. Essa médica está fazendo sucesso aqui. Aí, o que é que a gente faz? Ministro, criamos uma planilha de fila de espera. Marcamos nossa gente que a médica já foi bem taxativa, eu não atendo ninguém a mais, então a gente tem que respeitar e eu não vou ter tempo para pagar mais também. Essa fila de espera, as meninas que estão lá recepcionando a médica, tem o nome do paciente, tem o endereço e tem o contato. Faltou um, liga, vem você. Então isso a gente está fazendo para que não sobre vaga. Porque muitas vezes o paciente diz, eu estou precisando urgente. Você marca 20, chega a 15. É muito injusto. Né? A gente está com a fila ali esperando o paciente, o ultrassom. Sabe o que está acontecendo com o ultrassom aqui dentro do município? O médico vem para atender 80 procedimentos. Esses 80 procedimentos quer dizer que são 80 pacientes, porque tem os abdômenes local que são 2. Às vezes o paciente tem uma pélvica, uma mama. Então, assim, vamos colocar 60 pacientes. O paciente chega aqui e olha assim e diz: eu não vou não botar, vou embora. Esse paciente está precisando do serviço, porque eu digo por mim, eu já cheguei lá na série, 7 horas da manhã, 6, 5 da tarde, pagando. E lá, quietinha, pianinha. Né? Então, eu tenho serviço dentro do município, é marcado, a gente deixa de atender realmente o que precisa do serviço, muitas vezes até por pedido dos senhores, e o paciente não vai. Aí, assim, eu acho muito desumano, né? Muita falta de responsabilidade. E muitas vezes chegam algumas reclamações para vocês, quando chegar eu peço assim, encarecidamente, que vocês procurem o serviço para ver se realmente é verdade. Eu vou dar exemplo de uma gestante. Ano passado foi marcado um exame de patologia clínica de gestante. Exame de gestante, minha gente, é um caderno. É um monte de exames que está aqui, que acompanha e não dá para deixar mentir. Exame de gestante, no mínimo ali, a gente consome desse pouquinho de recursos que nós temos, mais de R$400. A paciente não foi. Dia 2 de outubro, estava a patologia clínica da paciente. Os exames de patologia clínica são os exames de laboratório. Quando foi em janeiro desse ano, a paciente procurou a secretaria reclamando da pessoa que não estava aqui para se defender mais, dizendo que nunca marcou o exame. Aí eu achei estranho, essa patologia clínica e gestante, porque a nossa prioridade também é essa, é gestante. Está estranho. Mas graças a Deus hoje tudo é sistema. Né? Aí eu disse, Paulinho, olha aqui o sistema. Sim, aí depois eu ainda disse, foi marcado para o dia 2 de novembro, era dia de final. Eu digo, 2 de novembro, ninguém bota no sistema para o dia 2 de novembro. Aí joga para quem? O agente. O agente entregou de noite e dia 2 de novembro eu não fui. Mas ela me procurou em janeiro. Quando a gente olhou no sistema, estava marcado para o dia 2 de outubro e a paciente chegou e disse, é porque eu viajei. Aí, quem paga? O diretor que não estava mais para se defender, o agente que entregou em tempo hábil. Então, assim, eu peço que vocês tenham esses olhares. Quando vier essas reclamações, procurar saber, secretário, isso é verdade? Se eu tivesse com o sistema, porque hoje o sistema não deixa a gente mentir. Né? Então, acontece muito. Está acontecendo muito, assim, frequente, até resultado de exames. O médico ligou para mim, Val, eu estou com a gestante aqui que está para parir, foi feito o exame e ela nunca recebeu. Nunca recebeu? Não, ela disse que vai direto na secretaria e o exame não está. Antes de ligar para o laboratório, Ana, olha aqui para mim. Oxe, esse exame aqui faz tempo, faz muito tempo que está aqui. Chega a gente aqui direto da família, mas nunca perguntou. A gente também não tem como adivinhar. Né? São muitos exames lá para ser entregue. Então isso acontece frequente, onde às vezes os senhores ouvem, mas não procurou o outro lado. Então assim, eu peço também que procura o outro lado para a gente averiguar. Na verdade, às vezes, eu não sou para ser muito isso aí. Chega com uma conversa e se você for ouvir, você vai dizer, vai estar uma. Fecha essa mulher. E não é. A gente vê, quer dizer, a gente tem que ter cautela, porque procurar depois você fala, rapaz, vou procurar saber e depois eu vou embora. Isso. O que acontece realmente, você está certo. Porque na verdade, na verdade, a Maria está conversando bons profissionais.
está viajando, correr outra coisa, o pessoal tinha muito. E essa questão assim, de carro para Maceió, tem automóvel? Tem, já só. O que a gente está fazendo agora para organizar mais o serviço? Porque muitas vezes a gente fala da equipe de transporte, mas ninguém quer estar na pele desses meninos, né? O transporte nós temos a van, né, que vai praticamente, se tiver uma quantidade de pacientes, já mandamos praticamente todos os dias. O que é que nós estamos fazendo? O nosso Cone Sul, ele tem muito serviço em Palmeira. Um exemplo é raio-x. Raio-x nós temos por mês, pelo SUS, aqui são 12 raio-x mês. Tem mês que tem mais de 60 pedidos. O que é que a gente faz? A única clínica próxima da gente, tirando o Maceió, que faz raio-x pelo Cone Sul é Palmeira, é a Análise Saúde. Então, muitas vezes a gente marca mais de 50 raios-x para Palmeira dos Índios, para a saúde. Ecocardiograma, entra dentro do Cone Sul. Teste termométrico, entra dentro do Cone Sul, que é feito em Palmeira na cardioclínica. Rote, mapa, tudo que for de cardiologia, que infelizmente o nosso município não tem o serviço dentro do município, esses serviços são marcados no Cone Sul e é encaminhado para Palmeira. Tem alguns procedimentos consultários que você só pode marcar realmente pela autorização do prefeito. Mas esses procedimentos que é um pouquinho menos caro, eu já tenho autorização todo mês, eu tenho 7.000 meses para marcar. Então, o que é que a gente está criando hoje? Eu estou aguardando marcar as tomografias, que são 27 tomografias para o Hospital da Mulher. Mas eu só vou marcar os exames para Palmeira depois que eu marcar Maceió, para mim saber o dia, para marcar em dia diferente, para não chegar atrapalhar, porque muitas vezes o menino ele já alugaram várias vezes van, porque está a van completa para Palmeira e a van completa para Maceió. Então, assim, a secretaria agora está tendo mais esse cuidado para evitar os desgastes, né? Mas, assim, o transporte ele sofre muito com isso, porque o paciente teve um paciente esses dias que marcou uma consulta particular, já no final da tarde, eu quero o carro para de noite. A gente é desumano, tem uma programação. Eu digo uma coisa aos senhores, vocês têm hoje o transporte para exame, para consulta, vai acompanhando, para visita do paciente. Minha sogra passou 3 meses internada. Durante os 3 meses só, mais de 30 dias foi na HGE, pode Palmeira. A minha cunhada, para trocar o acompanhante, se o meu esposo não tivesse para levar, elas pagavam R$120 para ir voltar. Hoje aqui a gente tem de graça, todo dia se quiser visitar um paciente que está ali em terra. Infelizmente a população não reconhece, né? Mas quem sabe o serviço é quem hoje é daqui e mora fora, né? Quem é de fora é como eu. Aí a gente consegue enxergar. Né? Eu tenho 23 anos de serviço público, eu entrei em 2001. Então assim, já tenho uma trajetória grande, já trabalhei muitos anos em Palmeira, trabalhei 13 anos em Iraci e já estou 5 anos aqui. Então, eu nunca trabalhei com gestor, eu vou dar nome aos bois, e igual o prefeito da gente hoje. Quando você chega para esse prefeito, olha, eu estou com as situações aqui, como é que a gente faz? Eu não tenho, nem quando isso não tem no SUS. Aí eu vou fazer o quê? Vamos pagar. Né? Então, assim, até hoje eu nunca trabalhei, assim, é muito satisfatório você trabalhar com uma pessoa quando você quer fazer e a pessoa dá autonomia para que você faça. Então, assim, é gratificante. Eu digo uma coisa para vocês. Eu acho que eu engordei os 8 quilos aqui em Jaramatá pela paz e o sossego que eu tenho de trabalhar, que eu não tenho essas cobranças, porque a gente sabe o caminho de se resolver. Então, é mais fácil porque a gente que é humilde, que é pobre, a gente sente o que o outro colega pobre passa, né? Eu não sou de família rica, eu sou de família agricultor. Então, eu sei o quanto o agricultor sofre, enquanto a população que muitas vezes recebe a Bolsa Família sofre. Então, a gente realmente abraça a causa. Então, isso é muito importante, quando a gente vê que está avançando, que a população está avançando, a população está tendo serviço. Eu perguntei assim dos carros, porque também a gente marca alguns exames, até ajuda, né? Aí, por isso que eu estou perguntando, muitas vezes a gente até paga. Agora sim, o pessoal banco, tem gente que vai, deixa no carro, tem outro que vai, uma recolhida, né? Assim. E assim, Eu fico até satisfeito agora.
E assim, Vinícius, quando você estiver, você esteja marcando particular, procure a secretária de saúde, procure o carro e faça o agendamento com ele, porque a gente vai ter esse controle. Porque muitas vezes já procuro meninos na garagem de 1 hora, já está com tudo completo. Eu vejo aquele quantidade pequeno sufocado. Né? Muitas vezes eu digo, porque não tenho até pena de você. Eu tiro por mim, essa semana, 10 horas da noite, o prefeito mandou uma mensagem para mim, Val, amanhã, 10 horas da manhã, a gente tem que estar às 6 horas na reunião. Eu digo, e agora? Como é que eu vou arrumar carro que tem que ter, a minha equipe tem que estar aqui já na matéria? Foi quando eu liguei, porque 10 horas da noite, eu disse, Val, tem carro com o paciente. Eu digo, eu tenho o maior prazer de andar com o paciente, não tenho nada contra não. Mas vai chegar cedo, eu digo, eu vou sair de casa cedo. Sair de casa às 6 horas da manhã, para que o nosso paciente não perdesse o procedimento. Mas a gente foi para a reunião. Mas assim, a gente avisar em 1 hora é sufocante para ele, né? Muitas vezes ele não tem até como atender. Às vezes a gente reclama, fala do serviço, mas é porque realmente tem muitos carros aqui, mas a demanda é grande demais também. Porque hoje aqui, lá em Gacimiro, a gestora, e os nossos pacientes em procedimento, em Palmeira, Arapiraca, que não era idoso e que podia se deslocar no município, não dá transporte. Aqui dá transporte para tudo, né? Então o transporte sai para você. A minha vaga aqui, eu não sabe Ao menino. O menino vai falar. Bom, como eu tinha dito, né? Como vocês me deixaram bem claro que eu preciso querer com os agentes, isso vai explanar para vocês a forma que nós trabalhamos com os agentes. Aí depois vocês explanam o que precisar resolver com os agentes, eu prefiro que vocês resolvam comigo na secretaria que a gente chama. Pessoal, bom dia. Né? Como a Val já me apresentou, eu sou daqui, meu nome é Genilson, estou como coordenador do PEC. O PEC é o prontuário eletrônico do cidadão, é onde fica todo o histórico de consulta, documentação clínica, inclusive as visitas dos agentes de saúde, todos ficam dentro do PEC. Né? E aí também de minha atribuição, eu sou responsável pela avaliação e monitoramento dos indicadores da atenção básica. Né? Então, todos aqueles profissionais que utilizam o PEC, é de minha responsabilidade monitorar, né, e verificar quem está produzindo a mais, quem está produzindo abaixo. Né? Isso aí a gente faz um levantamento e fechamento mensal. Né? Então, eu trouxe aqui algo relevante a atender a solicitação sobre esclarecer o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Mas vamos lá, para iniciar a minha apresentação, eu trouxe ali um manual retirado do sistema, né, da atenção básica do PEC, onde forma claramente ali o fluxo de trabalho do agente de saúde no dia a dia. Né? Então, ó, aquela bolinha verde, que é a sincronização do tablet na UBS, é onde o agente de saúde inicia o dia. Então, graças ao apoio da gestão, da Secretaria de Saúde, hoje a gente tem todas as unidades informatizadas. Né? Então, os agentes de saúde eles trabalham com o tablet, que tem um aplicativo. Então, antes de iniciar o dia, eles fazem uma sincronização que é para receber dados. E aí, fiz uma complementação ali que é do ponto eletrônico. Os agentes de saúde, como outros profissionais, eles têm um ponto eletrônico para a gente controlar essa questão de frequência do trabalho. Então, sincroniza, faz o seu registro do ponto e inicia o seu trabalho no território. Então, está ali o tabletzinho, ele vai lá, visita ao domicílio, faz algum cadastro, família, adiciona cidadão, atualização, e no final do fluxo dele, ele tem a obrigação de fazer uma nova sincronização, que é essa bolinha vermelha. Essa sincronização é o envio dele da produção dele para o sistema do PEC. Né? Então a gente tem esse controle dessa sincronização dia a dia de todos os agentes comunitários de saúde, e no final ele também faz o seu registro do ponto para finalizar o seu trabalho, certo? Trouxe aqui também a qualidade do nosso cadastro. Isso aí é um painel do Ministério da Saúde, onde ele mostra ali que hoje a gente tem 93% da nossa base cadastral atualizada. Né? Isso aí, quando fala atualizada, envolve atualização do cidadão, atualização do imóvel. Né? Então, 93% hoje a gente está atualizado, aqui está o total de cadastro no município. Mas vamos lá, temos um painel de monitoramento, né, que eu monitoro aí, geralmente semanal, faço fechamento mensal, que eu consigo identificar essa organização dentro do banco de dados do nosso sistema. Então,
Daquele total de cadastro, a gente tem, olha, 4.897 cadastros com o CPF, né, que é a orientação que temos de fazer essa atualização. Então, todo esse trabalho, a gente depende do agente de saúde. Então, vai lá na família, né, pega os dados pessoais dessas pessoas e a gente vai atualizando dentro do sistema. E, como vocês podem ver, a nossa base está quase chegando ao fim dessa atualização. Só tem apenas 959 cadastros que não tem CPF, que tem só o cartão SUS, né? Pronto, aqui também é o monitoramento dos imóveis. Eu consigo ver o total de imóveis no geral, né, do município, como também a gente consegue fazer esse filtro por agente de saúde, por equipe. Isso aí também é um dos monitoramentos que a gente consegue ter relacionado aos agentes de saúde. Eu trouxe aqui separado alguns acessos específicos por microárea, né? Não tem nome deles, mas a gente tem imóveis com cadastro completo, 94%, temos imóveis atualizados, 99%, e temos os domicílios visitados no mês de março, também desse agente de saúde que fez 85%. Então, hoje a gente tem um novo financiamento que já vai entrar em vigor, a gente está em adaptação, e eles têm algumas obrigações específicas, né? O agente de saúde hoje ele tem um componente que a gente vai avaliar por quadrimestre, onde ele tem que manter cadastros atualizados, cadastros qualificados, completude de cadastro, também hoje é obrigatório a gente completar, por exemplo. Às vezes o acesso faz um cadastro e esquece de botar o tipo de abastecimento de água que chega naquela casa. Então, a gente vai lá e orienta, olha, aquele imóvel está faltando preencher isso. Então, hoje a gente já tem todos os agentes de saúde, quase todos os imóveis completos, né? Esse aqui mesmo, só tem 94, faltam poucos imóveis completados. Esse é 98, esse aqui 100% dos imóveis completos. Então, esse trabalho a gente acompanha e orienta os agentes de saúde fazendo dia a dia. Pronto, eu trouxe aqui também um monitoramento que é feito mensalmente, que é a produção de cada profissional, de cada CS. A gente consegue ver quantas visitas eles fizeram naquele mês, né? Dentro dessas visitas, como foi detalhado? Foi visita à gestante, foi visita à colega, foi visita respectiva ao posto família. Então, a gente também tem essa questão dessa qualidade dessas informações. Não é só acompanhar o consolidado dos totais. A gente também acompanha se esses resíduos estão sendo qualificados, se as gestantes estão sendo visitadas, se as crianças estão sendo visitadas. Então, como vocês podem ver aqui, essa produção é do mês de março, no geral, para o município não tem específico acesso, mas a gente percebe que hoje os nossos registros são qualificados. A gente não tem gestantes que estão sendo visitadas, tem hipertensão, tem diabetes que estão sendo visitados, então ali os totais de cada produção separada por condições, né? Seguindo uma coisa bem importante, né? Hoje a gente, como os agentes trabalham com o aplicativo Contato, a gente tem um monitoramento da geolocalização, né? Esses pontinhos verdes, pessoal, ele se refere à visita realizada, né? Esse pontinho amarelo, tem alguns aqui, visitas ausentes, né? E esse pontinho vermelho são visitas recusadas. Então a gente sabe se o agente de saúde está fazendo o seu trabalho no território para não acontecer aquele tipo de situação de tipo, está fazendo em casa, não está passando na casa. Então a gente tem hoje a tecnologia a nosso favor, onde a gente consegue monitorar. Então aqui, o mapa da cidade, né? Aqui vocês podem ver o ginásio. Então a gente tem um pontinho verde, visitas realizadas, espalhado em toda a nossa cidade, né? Tem alguns espaços aí que às vezes quando a gente identifica que não tem, a gente chama o agente de saúde, procura saber por que não tem visita com geolocalização naquela área específica, mas hoje é um resultado bem satisfatório para nós a gente ver vários pontinhos desses verdes de forma de visita realizada dentro de todas as ruas da nossa cidade. Então, passando, o mapa do PSF2, né? Aqui é acampamento, aqui é o Fé em Deus, aqui já vem Igrejinha, Fazenda Nova, Jangada, aqui já é Altão. Então, como a Val falou no início, o PSF2 tem alguns pontos de apoio, né? E faz parte do território do PSF2 essas comunidades, Jangada, Igrejinha. Então, a gente tem os pontinhos verdes que formam a visita realizada também dentro desses povoados, certo? Especificamente, o acampamento, né?
A gente tem os pontinhos verdes, as visitas realizadas também, até aqui, Fé em Deus, acho que Denox por aqui, né, o pessoal de Denox aqui. Então a gente tem também geolocalização nesse território. Campo Alegre faz parte do território do Campo Alegre aqui, até fora da nossa extensão territorial a gente tem visita da equipe do Campo Alegre, né? E sempre o pessoal de Giral que procura a unidade mais próxima, que vai para Giral, e aí o agente de saúde faz as visitas lá. Aqui é a Messa ali, o pessoal do lado da Messa que também faz parte do Campo Alegre, e aqui o Campo Alegre. Especificamente aqui, o povoado, né, também, várias localizações, os agentes estão pelas ruas fazendo o seu trabalho, né, então está aqui representando. E aqui, o nosso território no geral, né, o desenho, o mapa do Jaramataia, no geral, a extensão territorial. Então, hoje, eu trabalho no outro município, lá a gente não tem ainda geolocalização em todos os profissionais, e quando a gente puxa o mapa, a gente não vê vários pontinhos assim dentro, porque não está em prática, vamos colocar agora. Mas aqui é bem satisfatório. Eu acredito que muitos municípios não têm isso, né? A gente puxar o mapa da cidade e verificar que está os agentes espalhados ali com a geolocalização ativa. Certo, pessoal? Uma outra coisa que eu achei interessante trazer para vocês, estar por dentro, né? A gente tinha um cofinanciamento da atenção básica, que eram os indicadores que chamavam do Previne Brasil, né? Então eu trouxe aqui o resultado, o último resultado válido do Previne. Hoje a gente está numa adaptação de um novo financiamento, mas esse foi o último válido. Então aqui são os 7 indicadores que o Previne nos dava para bater metas, né? Então tá aqui os gráficos cinza, as barras cinzas são as metas e os azuis são o que o município atingiu. Então vocês percebem, os 7 indicadores estão azul, tem uma setinha ali de um vistozinho correto. Então, através também do profissional do ACS, ele é muito importante dentro desses resultados. Por quê? Citologia, que é um indicador de cobertura citopatológica. A gente geralmente puxa relatórios, separa para o agente de saúde e quer os agentes de saúde fazer essa buscativa desse pessoal para fazer esse exame, né? Então, é fundamental o trabalho do agente de saúde para que o município consiga atingir todos esses indicadores, como aconteceu nesse último quadrimestre válido, né? Todos os indicadores batidos. Seguida, eu trouxe uma evolução de uma maneira geral do município, em todos os quadrimestres que estavam dentro desse outro financiamento, que não está mais em vigor, mas é interessante vocês estarem por dentro. Então, desde 2022 ao último de 2024, a gente vê muitos gráficos crescendo, vê muitos gráficos a escadinha. Então, isso mostra que o município foi melhorando aos poucos, né? E conseguiu atingir os indicadores. É um trabalho que é feito com a participação de todos os profissionais para que o resultado do município esteja dentro do que as metas pedem. Uma outra coisa também, né, que a gente sempre, a cada quadrimestre, quando saía esse resultado, a gente acompanhava, fazia uma avaliação, mostrava para todos os profissionais das equipes. Então vocês podem ver, o último a gente ficou em 10º em Alagoas. Então, dos 102 municípios, o Jaramataia ficou entre os 10 primeiros ali, que atingiu todos os indicadores, todas as metas. Na 7ª região, que são 14 cidades, né, 17 cidades, a gente conseguiu ficar entre os 3 primeiros, terceiro lugar. Mas essa era a última imagem, né? Então, mostra que o trabalho da nossa saúde civil mostrou muito serviço, a SESB mesmo, que é a especialidade de saúde bucal, nem todo município consegue, né? Tratamento de canal, o mesmo no edifício. Então, finalizando a minha parte, trouxe um pouco do monitoramento do que o agente de saúde faz, né, no dia a dia, né? Quando a gente fala de agente de saúde, muita gente pensa em visita domiciliar, mas é muito mais que isso. O agente de saúde é aquele elo entre as unidades do serviço SUS e o paciente, né? É ele que dentro do território encontra a vulnerabilidade, né, de moradia, de condição, e traz para a unidade para tentar resolver, para ajudar esses pacientes. Então, obrigado, como ela falou, fiz uma consolidação geral, sem mostrar o nome de ninguém, mas mostrando o monitoramento e o trabalho de cada um.
eu quero convidar os vereadores que estão conformados com a resposta do secretário, ou assim que vocês fizerem uma comunicação sobre os agentes, se tem alguma pergunta a ser feita no momento. Vereador Eliema, vereador Nilson Paulo. Bom dia a todos presentes e aos que nos assistem através das redes sociais. Eu, naquele momento, na reunião anterior, eu achei viável colocar aqui a situação das visitas, dos agentes, a gente sentia falta quando eles não nos visitam assim, mas essa parte eu conversei particularmente com a secretária, foi resolvida, e quero dizer que naquele momento também eu pedi a presença da secretária aqui, eu e o vereador Nilson, para explanar justamente o que ela acabou de passar para nós, ela e o Genilson. É de grande importância porque muitas pessoas não sabem o que temos no município, a riqueza que temos no nosso município. Isso é muito importante para nós. Quanto à questão da fila de espera, eu acho assim que existe, todos os lugares existem, particular, seja onde for. Mas aqui a nossa é uma das mais abençoadas, porque logo acontece e assim, eu estou falando por experiência própria. Eu sempre procuro serviço de saúde, as pessoas também que procuram que eu direcione sempre são atendidas. Assim, às vezes, não tem para esse mês, mas já vou colocar aqui, porque assim que abrir a vaga já estou enviando. Então, quer dizer, nós somos ricos na saúde no nosso município. Isso ninguém pode reclamar, nós somos ricos sim. Ninguém é 100% perfeito. Nem Jesus agradou a todos, mas eu creio que é uma injustiça dizer que aqui a gente não é atendido, porque somos sim. Somos sim. Agora, às vezes as pessoas querem as coisas assim, do jeito delas, e não é do nosso jeito, gente. É do jeito que tem que ser. As coisas vão acontecendo. Quando se trata de urgência, é urgência. A urgência abre outros olhares, tem que ir urgente, porque urgência é urgência, urgência é emergência, né? Mas quando se dá para esperar, são exames de rotinas, ou exames de um tratamento que vai fazendo aos poucos, vamos ter consciência também de esperar. Foi muito bem explanado, Valdir, muito bem explanado aí, tudo muito bem colocado. Nós temos o privilégio de ter vários profissionais, estive em conversa, em batalha com os profissionais de saúde de lá e todos assim ficaram admirados por Jaramatá ter tantas especialidades e tanta coisa para oferecer. E tem coisas aí que você passou que ainda reforça mais assim, o conhecimento para a gente. Assim como o Genilson passou dos agentes, sim, existem as falhas, existem agentes que não visitam, existe. Mas eu digo porque assim, eu sou uma das que não recebo visita há algum tempo de agente de saúde, mas isso é um problema, como eu já disse. Já conversei a parte para que a gente possa arranjar solução para o problema. Mas diante disso, eu vejo também, eu parabenizei na outra reunião e volto a parabenizar o trabalho dos agentes de saúde. Eles têm um trabalho, eles fazem as coisas acontecerem. Se existem falhas, vamos tentar corrigir onde existe, que nem todos devem pagar. Então, tudo depende do diálogo, da conversa, e a gente tem que fazer essas colocações, sim, a gente tem que cobrar, sim. Por quê? Porque a partir do momento que a gente cobra, a gente não está apedrejando, a gente está tentando, buscando melhorar. Porque quando eu tiver falhas, nas minhas falhas, eu prefiro que alguém me procure e diga, Guilherme, você está fazendo isso para que eu possa melhorar. Porque a gente acha, às vezes, que está tudo indo bem, que está tudo dando certo, mas às vezes tem uma pequena coisinha que precisa ser melhorada. E a partir do momento que as pessoas
procura e me mostra essa falha, eu vou corrigir. Então é isso, a gente está aqui para isso, para a partir do diálogo a gente melhorar o que tiver, que não tiver indo tão bem, entendeu? Mas graças a Deus eu não tenho que reclamar da saúde, eu estou assim, muito feliz com o trabalho da secretária, com os investimentos também do nosso gestor, a preocupação dele. E essa equipe sua está de parabéns, realmente anda, realmente funciona. Quero falar também dos carros, que existe sim essa questão de fazer, por exemplo, como você acabou de mencionar, tem o exame, tem o carro, tudo vai. Às vezes a pessoa diz, mas me entristece quando a pessoa diz, eu não quero esse exame pelo SUS. E eu uma vez correndo atrás do SUS. Porque, gente, a mesma máquina que entra um paciente do SUS entra um paciente particular. E, às vezes, a gente espera no particular meses por uma consulta. Eu vou marcar um exame particular. Encontrei no dia 28 de julho. E o mesmo exame eu consegui pelo SUS no dia 28 de abril, daqui a 20 e poucos dias. Pelo SUS, na mesma máquina que o particular vai. Gente, eu acho assim, que as pessoas têm que abrir mais assim, a mente e melhorar esse olhar para o SUS. E se nós conseguimos aqui, não importa por onde conseguimos, mas o nosso município consegue. Pelo SUS, pelo Plano SUS particular, mas o município nós consegue. Só sei que ele não deixa, através das amizades, que vale mais dinheiro que qualquer dinheiro. Então, eu só sei que ele não deixa o paciente sem realizar exame. Se existe uma fila de espera, mas as pessoas têm que aprender a esperar. Quando algumas vezes a gente vai a Arapiraca para uma consulta, chega lá às 7 horas da manhã, por hora de chegada, vai ser atendido 7 da noite. Eu já passei por isso. Eu estou citando exemplos que eu passei. Então, por que não esperar? Então, vamos esperar agora. Quando não dá para esperar, já foi mencionado aqui, a secretária já disse. Quando não dá para esperar, acontece sim, vai para a urgência. Dá seu medo, mas o paciente não fica sem ter atendido. E uma coisa que eu quero pedir nesse momento, senhora secretária, é a questão como você disse que ainda não foi ativado o posto do povoado Cágado. Eu quero pedir a você que faça o possível para que esse posto seja reativado, porque é importante para o povo daquela comunidade. É importante porque tem muitos idosos que não se deslocam, que têm a maior dificuldade, né? Eu sei que o carro da prefeitura busca o paciente e leva até o Bacurau para as consultas, mas como lá existe o posto, se puder habilitar, é importante, até porque a obra não fica abandonada, parada, não é isso? Então é isso, vamos, assim, eu quero dizer que eu, quanto vereador, estou à disposição. A casa é nossa, aqui, com certeza, estamos de portas abertas. Quero dizer que conte comigo sempre no que for necessário. E não se preocupe que eu cobro mesmo. Eu sou assim, mas graças a Deus as minhas cobranças são atendidas, então eu estou muito satisfeita. Obrigada, Nilson, vocês mandam muito bem aí. Isso é bom, isso é conhecimento. Nós temos que estar em sintonia, nós temos que dialogar para que a gente possa entender e melhor defender quando for necessário. E para o momento, muito obrigado pela visita, por nos ter atendido. E estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Vereador Nilson. Bom dia, meus amigos vereadores e vereadoras. Quero agradecer a secretária Cláudia e o Genilson por estar aqui presente, explicando a gente, passando para a gente
Eu, na reunião passada, falei sobre os agentes comunitários. Quero falar que tem vários, tem sim. Tem setor aí que eu sei que não está sendo uma visita, como era para ser bem visitada, né? Mas isso aí é uma coisa que a secretária senta com a gente e depois resolve. Quero agradecer, secretária, a sua equipe, que é uma excelente equipe, e quando você passou tomando conta aqui da saúde de Teramatar, graças a Deus, a saúde melhorou muito. E conte com a gente, estou sempre à sua disposição quando precisar de mim. E daqui da casa também, que aqui é a nossa casa, e pode contar com a gente. Muito obrigado. Então, com as respostas, vocês estão satisfeitos, vereadores, foi colocado, eu quero dizer. O meu amigo Caio, vou fazer uma pergunta. Secretária, eu falei na outra sessão também a respeito, você até falou que eu sou uma doença do calazar. E a gente vê muito cachorro na rua aí, doente, muito cachorro pelado, sem nenhum cabelo. E tem praça aí que se a gente botar o pé descalço, é arriscado o pé cair. Aí eu falei que solicitei que você tomasse uma providência, perguntar aqui a senhora o que vocês podem fazer com relação a isso. Porque tem que fazer de uma maneira legal, né? Existe outra maneira, mas a maneira legal que pode ser feita para acabar com essa quantidade de cachorro doente e até ver a questão do mutirão. A gente vem em outra cidade, vem um carro que anda castrando os cachorros por aí, gato nem tanto, não tem esse gato todo. Agora cachorro na Aramatai, tem uma rua aqui que se você andar, se você passar de moto, só falta não comer vivo. E sem contar os que vivem aqui na rua, na praça, sentado. Tem hora que na minha casa, quando eu abro um portão pequeno, chega só para aquele feitor de rabujo. Já botei um monte de garrafa d'água, um menino perto do ginásio ali, eu tenho um vídeo aqui. não, o pessoal disse, bota garrafa de água. Eu botei lá, o menino vai e carrega as garrafas de água. Aí nesse período de inverno agora é pior, porque eles procuram uma sombrazinha ali onde tem chuva, onde não molha. Aí pronto, aí é terrível. Eu queria ver a possibilidade que vocês podem fazer para a gente tomar uma providência com relação a isso. Caio, sobre cão hoje está sendo bem complicado, né? A gente sabe que tem a lei que defende isso, que sempre existiu essa lei, mas agora por conta até da ONG do deputado é assim, está sendo bem complicado. Veja só, esses cão pelados que você vê na rua, que a gente não é calazar, é sarna. Tem o teste rápido, que a gente faz o teste rápido. Se der alterado, faz a coleta de sangue e a gente caminha para o LACEL, em Maceió. Positivo, a gente tem como sim fazer a eutanásia do animal. Não dando positivo, infelizmente, a gente não tem. O que acontece? O animal, o cão, ele não faz parte diretamente da saúde. Diretamente sim, porque uma sarna, uma pulga, né? Tudo isso prejudica o humano. Mas o que acontece? O animal ele faz parte do meio ambiente. Isso é uma longa trajetória que nós, enquanto município, que não é só aqui, cara, lá em Palmeiras, quando eu vou sair de casa, quando eu pego aquela linha de trem ali, os cachorros só faltam comer os pneus do carro, né? Assim, são muito animal. E em Palmeiras existe, tem um caixa-móvel municipal. O que acontece? A gente podia ver uma estratégia sim, de trazer para castrar o cão. Mas você sabe que um cão, para você cuidar dele, pode ser o mais caro de cuidado humano. Então, assim, infelizmente, o município não tem recurso para isso, né? Porque primeiro eu vou ter que ter uma casa de apoio para esse cão, eu tenho que ter profissionais para cuidar do cão, tenho que ter a medicação, tenho que ter a ração. Então, eu vou ter que deixar de cuidar do meu paciente, infelizmente, para cuidar do cão, que é caro, né? Outra forma de se fazer, infelizmente, não tem como, porque eu sou contra 100%, porque eu amo animal, né? Tem até um coisa em casa que se tem uma lafeza que você quer ver uma intrigada. Então, assim, infelizmente, essa questão do animal é complicada, mas eu garanto para vocês, quando é calazar, a gente tem toda a autonomia de se fazer a eutanásia dele. Mas quando é sarna,
Infelizmente não temos. Não, mas assim, Uma solução a gente tem que arrumar, porque senão daqui a um dia tem mais gente que tem cachorro na armadilha, porque ele reproduz que nem coelho. Não, é mais cachorro do que gente. Eu tinha uma ideia de pegar as cachorras e aplicar uma injeção nela. Tem uma injeção, realmente. Não tem uma para evitar ela. Veterinário tem, secretário. Tem veterinário hoje na agricultura, né? E nós temos a veterinária, que é a nossa coordenadora de vigilância sanitária. Tem esses dois veterinários. O que eu pediria a vocês, né? Vocês enquanto autoridades do município, né? Um projeto, fazer um projeto para a gente ver como se faz, como a gente vai fazer para se trabalhar esses cães, né? Porque assim, tendo um projeto a gente vai analisar, vou buscar. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer em equipe, porque né, diretamente não faz parte da saúde, mas faz porque é um animal ali de rua que transmite doença assim, né? Tem a sarna. O animal com calazar tem a questão do mosquito, principalmente nesse período do inverno, que se chama o famoso mosquito palha, que ele é menor que a muriçoca, né? Então, assim, tudo isso a gente pode tentar. Agora, eu não posso dizer a você que depende 100% da saúde. Eu preciso de vocês, preciso da, como nós aqui no município não se tem o meio ambiente. Então, eu vou precisar da agricultura para trabalhar junto comigo. Vamos precisar da educação para trabalhar. Então, isso tem que ser um trabalho em parceria com as demais secretarias e com vocês também, para a gente arrumar uma solução para eles. A gente vai. Se ele está doente. Se a gente vê em outra cidade alguma coisa que resolver, o que a gente pode resolver? A gente tem que trazer, se for projeto de lei, passar por aqui, tudo que é esse ponto tem que trazer para a gente, né? O que é de ruim deixa para nós, o que é de bom trazer para nós. E arrumar uma solução, porque tem que ter uma solução, não é possível que não tenha. Esse cachorro aqui, eu acho que é tudo de garrafa, não. Estão trazendo eles em Porque quando ela está com 8, 5, 6, 7. E nós vamos fazer um caminho mais. O município faz um Agora caminho. sim, nós primeira conduta. É isso, como é que a gente vai sustentar esse caminho, minha gente? É economizar vocês, sai caro. Pronto, vocês que têm animal em casa, vocês sabem quanto sai caro, né? Tem as meninas aqui, né, que cuidam muito. Isso. Uma ONG. Então, nesse momento, eu quero agradecer a presença da secretária dessa casa, pelos esclarecimentos que fez. Muito obrigado pelo atendimento aqui. Ainda não viu. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhor presidente, bom dia, nossa secretária que está aqui a convite da Câmara, do nosso amigo Genilson. Desde já parabenizado por toda essa explanação e por todo o trabalho que está sendo bem feito em nosso município. De uma certa forma, até lamento pela circunstância, mas de qualquer forma foi até bom a presença de vocês, que ficou muito mais claro o serviço prestado aqui em Jaramataia, da qual em outros momentos eu até já lhe dei esse reconhecimento, secretário. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de aqui me solidarizar pelos familiares da vereadora professora Rosângela, nossa conterrânea, vereadora por São Sebastião, da qual fez um grande trabalho em São Sebastião e deixa uma perda muito grande para aquele município e para os familiares aqui de Jaramataia e para todos nós que éramos amigos. E dando continuidade, senhora secretária, foi muito importante a explanação e eu acho que ficou bem claro para todos os vereadores que todos os meses existe uma cota, né? Todo mundo tem direito à saúde, mas tem que ter o controle para a distribuição. Cada agente de saúde, como a senhora mesmo sabe, faz a sua relação. No meio de
vamos supor, de 100 homens da nossa área, nós temos que escolher uma quantidade, 10, por exemplo, eu acho que até menos às vezes. E você imagine escolher dentre tantos homens para se fazer o exame. E eu não acho justo, por exemplo, vereador Nilson, não dizendo que Vossa Excelência não tem direito. Vou citar o senhor como exemplo, que está do meu lado. Vamos supor que tem uma campanha para homens. No meio dessa turma, nós temos a quantidade de 100 homens. Eu não vou deixar de priorizar, me desculpa a seriedade, deixar de priorizar uma pessoa que tenha mais necessidade. Eu não falo, não é só necessidade financeira, mas é uma necessidade até que é uma pessoa que não vai ao posto com frequência, tem suas dificuldades de fazer um exame fora, não tem transporte particular para ir, não tem condições financeiras também para se fazer o exame fora. Eu não vou deixar, eu como agente de saúde, sou bem sincero, eu não vou deixar de priorizar uma pessoa, o seu José, que está precisando muito mais do que o senhor, para dar prioridade ao vereador, ou a qualquer pessoa que tenha uma condição melhor, e até se locomover para Arapiraca ou outro município. Então, eu acho que os agentes de saúde estão sendo bem categóricos nessa situação. É tanto que, através dessas pessoas, outros que nunca tenham feito nenhum tipo de exame aqui e nem consulta, muitas dessas pessoas não gostam nem de fazer consulta, estão disponíveis e procuram a gente. Eu quero fazer também. Então, ali já sendo um alerta de que também aquela pessoa tem necessidade de fazer e vai para a avaliação. E qual seria essa avaliação? Os critérios. É uma pessoa que já passou dos 45 anos, é uma pessoa que dificilmente vai ao posto, é uma pessoa que está mostrando interesse, é uma pessoa que a gente sempre vai encontrar em casa, e talvez em algumas situações o agente não encontra em casa pela sua correria, vereador. Aí o vereador não vai agendar, o vereador diga um dia que eu posso ir lá. Não. Mensalmente, o agente de saúde, ele tem por obrigação de visitar todos aqueles que fazem parte da sua área. Se o senhor estiver em casa, que é difícil encontrar um vereador em casa, é difícil encontrar um vereador em casa, tudo bem. Mas se não encontrar, ele tem lá colocado visita ausente. É o que ele vai fazer. E eu creio, secretária e novos vereadores, que tem outros assuntos muito mais pertinentes de a gente se preocupar aqui já na matéria do que com a situação. Mas graças a Deus foi bem esclarecido. Os vereadores que solicitaram a presença da senhora também estão satisfeitos com a explanação. Não vou me alongar a isso, até porque para mim também já ficou muito bem claro, já estava bem claro. Gostaria de parabenizar por todas essas ações que o nosso município desempenha. Eu, como vereador, como agente de saúde, dificilmente vou a consulta ao posto. Mas tive a necessidade, Jesus, na época de pandemia, foi aquela correria terrível. Numa situação como esta, aí não tem cor, raça, religião, não tem condição social, você tem que ir para um ponto de socorro mais próximo. E seria aqui no nosso município, aí sim eu tenho que ir. Agora, um exame de sangue, eu não vou tirar a vaga de alguém que tem mais dificuldade de ir para Arapiraca. E eu não, eu estou lá sempre. Então, para mim seria mais fácil. É mais fácil de me locomover para Arapiraca. Mas o seu Zé, o seu João, o seu Pedro, que não tem condições nem de subir no carro, porque vomita daqui para Arapiraca, como que a secretária está fazendo no nosso município, é muito importante. Então, a prioridade seria para essas pessoas. Então, secretário, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Gostaria de enaltecer ainda mais a competência do nosso amigo Genilson. Eu digo com convicção que várias vezes, por alguns detalhes da minha área, me convocava, Rayane, vamos melhorar nisso aqui.
Esses pontinhos verdes que vocês veem aí é muito importante, gente, porque aí sim mostra que o agente de saúde está fazendo seu papel. E os índices de Jaramataia, nós trabalhamos sobre índice. É uma correria, todo mês nós temos que bater o nosso percentual. Se não bater essa meta, o município é prejudicado, o próprio agente é prejudicado, a própria equipe de saúde é prejudicada. Então, é como eu falei, você sempre foi o nosso orientador. Depois que você aderiu a esse projeto nosso, melhorou muito o município, só teve a ganhar, né? A gente tem convicção disso. Então, parabenizar de coração a todos vocês que fazem a saúde. Vice-secretária, aquele que abre as portas da secretaria, enfim, todos os funcionários da saúde, a gente sabe que não é fácil. É a área que mais leva pancada, porque os recursos que vêm para o município não é o suficiente, mas a gente acha a brecha para atender todo mundo. Então, muito obrigado e sejam sempre bem-vindos a essa casa. Certo? Tudo bom para vocês. Nós, como vereador, vamos pronunciar nesse momento. Não. Então, secretário, muito obrigado pelo convite que foi feito essa casa. Trouxe todos os esclarecimentos, os vereadores espero que conformaram com a explicação, todo mundo pediu que eles conformaram, conformaram. Quero dizer a você que essa casa aqui está à disposição e dizer também pelo gestor por ter contratado esse município de Jaramataia, muito obrigado, senhor, um profissional, dentro dos possíveis, do que pode ser feito, né? Então, eu só tenho a agradecer a você, senhor, e que ao engenheiro também. Muito obrigado pelo seu esclarecimento sobre os agentes e agradeço o coração. Muito obrigado a vocês. Bom, gente, a gente, enquanto secretaria, só tem que agradecer. Como eu disse, teve um colega, um coordenador, chegou para mim e disse: Val, tem um vereador X que disse que queria que você fosse para a Câmara fazer algumas explanações. Foi quando eu disse: pode ser o vereador que pode colocar como indicação, que para a gente é o maior prazer, né? Essa falta que eu estava sentindo, sentar com vocês, a gente ter, passar para vocês a explanação e ter essa roda de conversa, porque ela é muito importante, né? Então, assim, em nome de toda a equipe da Secretaria, a gente só tem que agradecer, dizer a vocês que a nossa equipe, não só eu, secretária, Genício, como nosso coordenador do ESUS, que veio, é de Jaramataia, está conosco há pouco tempo, mas veio para mostrar a diferença de se trabalhar. Temos o Ralhão, que conhece o trabalho dele, e veio de mostrar para nós: nós temos uma pessoa top para o ESUS, né? Mas não depende de mim, depende da gestão. Então, assim, nossos coordenadores também estão de portas abertas para vocês, até para vir aqui explanar, tirar dúvida, que graças a Deus a nossa equipe é uma equipe capacitada, né? São pessoas que pegamos no início, quando chegou para nós, tudo verdinho, mas hoje estão tudo top, porque são meninos que querem trabalhar, são as coordenações que realmente vieram para fazer a diferença no município, e também são pessoas que têm humildade, porque é isso que a gestão preza, é isso que o município, que a população precisa, né? São pessoas que têm humildade e sabem tratar, né? E quando tem alguma coisa, alguma unidade, que a gente recebe alguma indagação, alguma reclamação, a gente chama aquele profissional, não chegar na frente de todo mundo e chamar a atenção dele, porque o que a gente não quer para a gente não quer para os demais. Então chama só o profissional, pergunta o que está acontecendo e tem uma conversa para tentar melhorar o serviço. Porque eu creio que quando a gente sai de casa, os problemas que a gente tem que deixar lá, não trazer para o trabalho, porque infelizmente a população que precisa de serviço não tem nada a ver. Infelizmente tem alguns colegas que trazem, né? Então a gente tem que ir trabalhando aquele profissional, dizendo para ele, mostrar para ele que quando ele está no trabalho, ele está para fazer a diferença no trabalho da população, que são as pessoas que o prefeito designou para aquelas funções. Então, assim, a gente só tem que agradecer muito a vocês, né? E dizer que a Secretaria está de portas abertas para atender todos vocês. E também dizer a vocês que eu gostei de vir para cá mais vezes, né? A gente quer vir porque tira todas essas dúvidas que vocês têm. Então, assim, eu muito obrigada em nome da gestão, em nome da equipe da Secretaria de Saúde. Eu que agradeço, secretário, pela sua presença.
Agora, nesse momento, vamos continuar no nosso trabalho. Chegou imediato aqui um projeto de lei que dispõe sobre as políticas municipais do meio ambiente. Então, nesse momento, eu quero dizer que esse projeto vai para a assessoria jurídica e, ao mesmo tempo, já mandei colocar na rede social para a comissão. E na próxima sessão será aprovado. E agora, a palavra está facultada aos senhores vereadores. Eu quero finalizar aqui, agradecer a presença da secretária, agradecer também o amigo Enilson, e dizer que convidar, quando convida uma secretária, não é questão de estar, de ser ruim, né? De pensar em outra coisa, porque foi ótimo a senhora vir aqui. Parabéns aos dois vereadores que pediram para a senhora vir, porque a senhora realmente deu mais uma luz para a gente que não estava sabendo de tanta vez política, a saúde, e a gente às vezes está ali sem saber, e às vezes, como se diz muito sério, não sabia para onde ir, algumas coisas que acontecem que o pessoal nos procura. Desde já agradeço, parabéns pelo seu trabalho e vamos em frente, se Deus quiser. A palavra continua facultada aos senhores vereadores. Não havendo mais quero falar, quero agradecer a vocês pela presença ilustre, muito obrigado por terem comparecido na reunião. Vereadores, secretária, deixo aqui meu abraço na próxima sessão, estaremos juntos, se Deus quiser, fé em Deus, Deus vai dar saúde a nós. E muito obrigado a vocês pelo apoio.